Olá pessoal, bom dia nessa segunda-feira. Eu sou o Felipe Vilaco, da Levante, estou aqui com o Eduardo Guimarães, da Levante. Bom dia, Felipe, bom dia, investidores. Para quem não conhece o Eduardo, nosso Head de Equities, está aqui porque é um dia extremamente agitado e fora do comum do dia a dia dos brasileiros. Está parecendo uma Venezuela, Eduardo. O que está acontecendo com o Brasil? É uma boa pergunta essa, bem difícil, né? Acho que o governo está meio perdido lá e perdeu o pulso aí nessa questão da Petrobras e do preço do diesel. Então a gente está vendo aí, tendo que avaliar impactos em empresas que a gente nunca tinha pensado. Então, o fato aí da paralisação dos caminhoneiros, por exemplo, tem aves aí, frangos morrendo, e aí isso vai afetar muito a BRF. Exatamente, né? Toda essa repercussão, toda essa tomada de decisão, um tanto quanto afobada do governo, né? Então, é um ano eleitoral, tá todo mundo preocupado, Senado, Congresso, com as eleições, e o governo acaba cedendo a tudo. Então, o principal ponto é que a reivindicação dos caminhoneiros não segue um sentido. São diversas reivindicações, um tanto quanto populistas, outras liberais, que acabam fazendo o governo tomar todo tipo de decisão e saindo do que o governo sempre fez de positivo. O lado positivo do governo era pró-mercado, era claro, passando grandes sensibilidades positivas para o mercado. Isso não está acontecendo, né? O caminhoneiro pode ser só o início de um iceberg, né? Na quarta-feira tem uma greve prevista para os que reivindicam uma série de coisas, entre elas a saída do Pedro Parente, né? Então é um tanto quanto complicado aí que a gente está passando. O governo acabou, né, Felipe, errando algumas medidas micro. Começar pelo Banco Central na comunicação, quando manteve o juro, aí a questão da CID, errar a conta, né, da reoneração da folha de pagamentos para compensar o rombo, e agora o pacote aí que o presidente Temer anunciou ontem, né, de 5 medidas, né, mais ou menos um impacto aí de 10 bilhões de reais de arrecadação. Então, uma das medidas é uma coisa que eu até acho, a minha opinião pessoal, errada, né? Os caminhoneiros pagavam pelo eixo suspenso, né? Aquela roda do caminhão que não estava sendo usada. Então, isso é um impacto aí negativo, por exemplo, para as ações da CCR e da Ecorodovias. Então, acho que outras medidas também, os 46 centavos a menos no diesel, mas aparentemente nem essas medidas, né, Felipe, estão regularizando a situação. A gente está vendo só as coisas se deteriorarem e isso já impacta em PIB, né? Exatamente, né? O ponto é quão exequíveis são essas atitudes do governo, né? Reduzir 46 centavos na bomba de combustível. Então, tem que ter um acordo. E como que isso vai ser pensado de fato? Porque senão vai virar preso. O dono do posto precisa estar ciente que precisa reduzir. Então, como que vai ser feito isso? Além de os impactos para a Petro, né? Teoricamente, ela vai ser ressarcida. Mas isso cria uma expectativa negativa, até se Pedro para aguentar, né? Nos corredores do Congresso, do Senado, o que se fala é todo mundo criticando Pedro Parente, em que a Petrobras trabalha contra o Brasil e não a favor do Brasil, como teria que ser, segundo essas pessoas. Não a nossa visão, assim, é um cara que entrou lá para arrumar a casa e agora, nesse momento que precisaria de um político de pulso forte, o governo perdeu esse pulso político e aí uma pessoa técnica fica sendo criticada, e uma das reivindicações dos petroleiros é justamente não privatizar a estatal, né? Então, é como se fosse aí um pessoal aí que trabalha com máquina de escrever contra o computador. Não, a gente não quer que o computador domine, a gente quer que vá. São essas... Então, mas falando de mercado, o lado bom hoje, né, para a gente dar uma boa notícia aí para os investidores, é o seguinte: feriado nos Estados Unidos. Então, o volume aqui será menor. O Ibovespa futuro agora está 1,5 de queda, o Ibovespa acabou de abrir caindo 0,3, então o fato de ser o feriado, o Memorial Day nos Estados Unidos hoje, vai deixar com menos volume. Então isso é uma boa notícia, o mercado não deve ser tão negativo por conta do feriado, né, Felipe? Exatamente, né? Então não é um dia tão negativo com tanto volume, né? Vai cair, mas sem tanto volume, né? Voltando ao que o Eduardo comentou no início, o impacto disso nas outras de proteína animal se sentindo forte, né? Se a ração não chegar nos próximos dias, você vai ter muitos animais mortos, em função não tem comida mais e não tem o que fazer com esse animal morto depois. Então é uma situação muito delicada que prejudica toda a cadeia, produção de automóveis, supermercado aqui em São Paulo, alguns já não tem nem proteína. Então alguns
mais frango, situação que a gente nunca tinha vivido. Né? Uma crise geral de abastecimento, até uma primeira pergunta aqui do Daniel, né, da greve dos petroleiros, quer dizer, o petróleo é o principal insumo aí para tudo, né? É que nesse primeiro momento a gasolina e o diesel impactam mais, né? O Brasil é um país que depende muito do transporte rodoviário, né? Mas é uma matriz o petroleiro pode ser um problema ainda maior. Eu acho que tem uma questão muito política aí nessa questão do petróleo, mas, sim, a gente está vendo aí impactos muito negativos. Então, no Focus hoje, de 2,70 caiu para 2,57. 2,50 para 2,37. 2,50, então, o crescimento do PIB foi reduzido para 2,37. Em apenas uma semana, a gente viu aí 0,13%. Aí é muita coisa 0,13 no PIB, né? Só você pega 2 semanas de um trimestre, o resultado do trimestre, é muita coisa, é um impacto, né? Porque a gente está 8 dias com greve. Até isso normalizar, restabelecer, é um grande tempo. Isso impacta muito forte a economia, né? E o grande perigo, o grande problema é que, além disso, daí surgem os oportunistas, vamos dizer assim, diversos sindicatos que vão aproveitar o momento para fazer greve. Olha, deu certo, vamos fazer. Ainda mais sindicatos que estão em baixa, né? Estão preocupados aí, não receitam mais, não tem mais benefícios e nem privilégios. Então, eles acabam se aproveitando do momento. Então, o risco de contágio para outras coisas começa a ser grande, né? Deu certo, funcionou. As reivindicações foram todas... Vamos fazer também, né? É o que acaba pensando aí grande parte dos sindicatos e da população. Então, a gente vive num momento ímpar aqui. Então, os próximos dias serão de suma importância para a definição. Ainda mais com um feriado no meio da semana. Hoje é um dia bem negativo. Enquanto a gente vai falando aqui, o Ibovespa já acelerou a queda para 0,8 e o dólar está acima dos 3,70, subindo 1,5%. Então, provavelmente aí a queda generalizada em quase todos os papéis do índice hoje, provavelmente só as exportadoras, como Suzano, Embraer, devem ir bem, né? Lembrando que BRF é exportadora, mas como a gente comentou aqui, né? Não só a ração não chega, como também não chega o produto frigorífico, né? Cadeia refrigerada nos supermercados, né? Então, ainda que ele consiga não perder a produção, ele não vai conseguir colocar a produção a tempo na sua rede de vendas, por exemplo, supermercados. Então, bem negativo o dia hoje. Petrobras abriu agora caindo quase 4%. Fala um pouco do preço do petróleo, né, Felipe? Que acho que também isso é uma coisa que não tem a ver aqui com a nossa crise aí geral, mas deu uma voltada boa o petróleo. Né? Exatamente, né? Desde a última semana, são 4 quedas consecutivas no preço do barril do petróleo, né? O negociado no Texas, lá o WTI, que é todo do Golfo do México, que você tem dois tipos de petróleo, o WTI e o Brent. O WTI é do Golfo do México, toda aquela área, aquela produção dele. E o do Brent é todo do Oriente Médio, que é negociado na Bolsa de Londres. Então a gente olha muito para o WTI. Então ele está na casa do ser grande. Chegou a 72 dólares. Acima dos 72 dólares na última. Então é uma retração forte aí de um pouquinho, aí, mais $1 e um pouquinho. Então é um fato positivo que gera um certo alívio nos mercados locais, principalmente toda a cadeia de produção do petróleo. Então pode gerar um certo alívio, né? Principalmente no Oriente Médio, uma organização lá da OPEP com a Rússia vai fazer aumentarem a produção do. Mas é muito negativo o dia hoje. O que me preocupa bastante é o dólar. O dólar está 3,71 agora. Então, é negativo. Daqui a pouco vai ter atuação os 15 mil contratos do Banco Central, a venda de futuro cambial, né, que é o swap cambial, que vai tentar amenizar um pouco isso. Mas é um dia negativo. Vai ficar preocupado. Até em linha, tem uma pergunta aqui do Arthur, né, no chat. Como o mercado internacional está reagindo a isso? A gente ainda não viu, Arthur, uma saída maciça de investidor estrangeiro, tá? Então, quem está vendendo mais, aparentemente, aí, as ações aqui, são os investidores locais, que estão sentindo na pele e que viram, né, nesse primeiro momento, um aumento do nível do risco. Então, o estrangeiro ainda não saiu vendendo bastante. A hora que o estrangeiro realmente sair, né, porque, só lembrando, né, até janeiro tinha mais ou menos 10 bilhões de reais de entrada. O que saiu em maio está mais ou menos no 0-0. Então, de janeiro agora até maio, o estrangeiro está no 0-0, não colocou nem tirou dinheiro. Agora, pode ser, quando ele começar a sair, se sair,
aí por questões de Fed, questões aí de risco internacional, aí sim a gente pode ver a bolsa até caindo mais. Agora está caindo 2%. A gente sempre comenta que esse primeiro meia hora do pregão aí é mais volátil mesmo. O que ajuda é o fato de ter o feriado americano não ter o principal referência, que é o Dow Jones e o S&P. Ia mostrar aqui a tela, enfim. Então, acho que ainda o estrangeiro não percebeu a gravidade da situação, e acho que a percepção que fica é o enfraquecimento do núcleo do governo, né, que realmente não parece não saber o que está fazendo, está meio perdido, está com foco em outras coisas, e isso afeta a vida, né, de pessoas normais como a gente. Exatamente, né? São diversas demandas de diversos setores que não são congruentes. Então, acaba tomando medidas para todos os lados para tentar acalmar os ânimos num ano de eleição, como eu disse. Isso é negativo, essa visão pró-mercado que a gente tinha do governo começa a se desmontar, né? Então, o governo pode tomar qualquer atitude. Então, o ponto é mercado, juros, expectativa, ancoragem de expectativa. E a gente sempre tem a noção, o mercado, o governo hoje é pró-mercado, então você estabiliza isso, você coloca isso no seu modelo. A partir do momento que você não tem isso, você fala, pode acontecer qualquer coisa. Isso diminui muito quando você está fazendo, vamos dizer, um valuation. Então, você coloca essa incerteza no modelo, isso diminui o valor da companhia, isso aumenta a expectativa de dólar, você coloca no modelo macro, isso aumenta a expectativa de juros, risco, inflação. Então, impacta, não é só na bolsa, é na economia, é em um país, é investimento direto. Até outra pergunta que vem do chat aqui, antes da gente entrar nos poucos destaques corporativos que a gente tem hoje. A gente um crescimento maior da economia em 2019. Aí vai depender muito de se esse problema vai ser resolvido desse ano, qual vai ser o novo presidente, né? Então, o Focus tem crescimento de PIB 3% o ano que vem, mas acho que tem aí quase como se fosse um viés de baixa, né, Felipe? Se essa situação continuar complicada dessa forma. Exatamente. Né? Essa crise que a gente está vivendo agora pode criar grandes reflexos ao longo desse ano e do próximo, né? Pode até impactar uma eleição, essa crise. Com certeza isso vai ser utilizado pela oposição na eleição e tentando colocar o Temer e o MDB com todo mundo. Então isso pode ser negativo e positivo para os candidatos de esquerda. Mas são dias negativos que estamos vivendo, né? Eu acho que, falando aí um pouco agora do corporativo, né, a gente teve a notícia aí da Eletropaulo, na sexta-feira, uma liminar que, na verdade, na semana passada, né, que impediu a entrega das propostas. Depois a Justiça de São Paulo cassou essa liminar, devolveu para a CVM o cronograma. O leilão é para o dia 4 de junho, então o papel está caindo aí 2%. Me parece, né, o Felipe acho que concorda comigo, as estatais como um todo estão sofrendo, né? Como o governo teve essa deterioração, tudo que é estatal está sofrendo, e as privatizações em xeque, né? Petrobras, se vai vender ou não os ativos, a própria CEMIG, a própria Eletrobras, que ficou para o ano que vem, a privatização. Então, a maioria aí das empresas estatais em queda, esse efeito aí, vamos dizer, negativo aí do governo, né? Então, assim, no cenário corporativo, os destaques são esses, eu diria, né? As empresas concessionárias de rodovias devem sofrer por conta de não cobrar, por enquanto, o eixo suspenso dos caminhões. Isso é negativo. Você tem Petrobras voltando por conta do diesel menor e do petróleo em queda. Você tem a Eletropaulo, pequena queda. Na verdade, o preço está até um pouco acima ali do preço da oferta, que foi R$33. Então, não acho que seja grande movimento, mas é uma certa burocracia, uma disputa judicial aí para uma coisa que teoricamente é simples ali em Espanha e Itália, mas os espanhóis entraram com uma liminar, uma câmara arbitral, questionando o processo da CVM. Então, enfim, por isso que aqui a gente também não gosta de operar evento, né? Então, a gente tenta sempre ter as recomendações no fundamento mesmo. E o evento, quando é positivo, é a cereja do bolo. A gente não conta com esse evento para a nossa tese de investimento. Então, e aí quando tem estatal, realmente o risco é muito maior, né, Felipe? Exatamente, né? Quando temos estatal, o risco é bem maior.
Só fazendo um panorama antes de mercado global, né? Acho que o mercado local hoje é o foco, não tem como sair disso, principalmente aí pelo mercado internacional, Estados Unidos, feriado de Memory Day, e mais uma atenção um pouco menor em relação à Coreia do Norte. O Trump pode fazer os papos que o Trump pode fazer uma visita para o presidente da Coreia do Norte, isso é de suma importância e positivo por lá. Também uma atuação maior do Banco Central da Turquia deu maior estabilidade nos mercados lá, e a volatilidade da moeda reduziu bastante. Isso fez a lira turca cair bastante hoje. Isso é positivo por lá, e o risco de contágio aí para os outros países emergentes. Então é um dia com poucas notícias internacionais, mercados com sinais mistos, mais leve alta e leve queda, sem grandes notícias. No internacional só teve a renúncia lá do primeiro-ministro italiano. Exatamente. Mas de resto acho que não tem grandes destaques. Tem outra pergunta aqui do Guilherme também, enfim, difícil responder essa pergunta diretamente, mas se acontecer algo mais radical, como uma intervenção militar, que a gente acha altamente improvável, mas, enfim, no Brasil de hoje é difícil descartar qualquer coisa, o que acontece no mercado à vista e futuros? Assim, se o risco país subir, vai ter queda de bolsa, valorização de dólar e taxa de juros deve subir. Basicamente, esse é o sinal, né? Então, principalmente com saída de estrangeiro. Então, com a saída do investidor estrangeiro, a percepção que o Brasil é muito mais arriscado, a gente vai ver queda de bolsa, subida do dólar e as taxas de juros futuras em alta. Quer dizer, a gente já tem esse gap hoje, né, Felipe? Você tem um juro de curto prazo 6,5 e o longo é 10,5, quase 11. Quer dizer, você tem falando de DI, né, futuro. Então você tem já uma inclinação da curva de juros absurdamente forte, né? Exatamente, né? É muito difícil uma intervenção militar ocorrer, ainda mais ainda uma democracia totalmente estabelecida, né? Então, os caminhoneiros, você acaba vendo de tudo, né? Você acaba escutando lá as reivindicações, pedindo que a Petrobras seja mais do governo, seja mais atuação, que demita o Pedro Parente e tal, e outro lado pedindo intervenção, privatização. Então são movimentos confusos que acabam não se conversando entre si. Mas voltando à pauta, a intervenção militar é muito difícil que isso aconteça, né? E qualquer movimento antidemocrático é muito ruim para o mercado, né? Isso a gente viu na ditadura militar do Brasil. São momentos de grande instabilidade política, econômica, de juros. Então é muito difícil isso acontecer. E puxando o adendo do que o Eduardo falou, realmente hoje a gente tem uma diferença muito grande entre a taxa de juros futuro da curva longa e a curta, a inclinação da curva que a gente fala. Até parece... tem uma atuação do governo. Até o Tesouro vai atuar na pré, né, na LTN. Até assim, me parece uma simetria grande, quer dizer, você tem hoje taxas de juros perto de 11, vamos arredondar em 11, pré, né, 11 pré. Então, assim, com a inflação baixa, é um rendimento real muito bom, né? Agora, são prazos mais longos, então até parece aí uma alternativa bem interessante para investimento em renda fixa, né? Agora, isso é para quem tem estômago, para quem pode deixar o dinheiro parado, não precisa do dinheiro no curto prazo, é você deixar ali travado para 2023, 2025, você vai ter 11% daqui até lá. Então, precisa o país deteriorar muito para os juros que hoje está em 6,5%, chegar nesse nível, a inflação aumentar. Então, assim, é uma pequena, né, eu não diria pequena, uma deterioração razoável para agora, e o índice Bovespa aí caindo perto de 1,8, né, 1,7. Só um adendo aqui do Eduardo, ele vai atuar na LTN e também na NTNF hoje, tá? Então, são os dois títulos que são pré-fixados aí do Tesouro, né? A NTNF, que tem o juro semestral, e a LTN, que é principal, né? Vai ser um dia aí que o objetivo do governo é fechar as curvas. Vou mostrar para vocês aqui a nossa tela hoje, que está um tanto quanto vermelha, né? Só na questão do dólar, que quando é verde é negativo, e quando é vermelho é positivo. Então o dólar está subindo. Coloca 1,40. A tela aí, Felipe, pessoal. Aqui, ó. Né? Tá aqui. 1,40 o índice dólar, tá bem negativo, e bolsa caiu um pouquinho, perto de 2, e agora tá em 1,70. Mas o lado, assim, olhando o lado positivo, como eu disse no início, quando o volume é baixo, a queda não me preocupa. Teve no dia lá do fatídico, que caiu mais, quase tanto quanto o do Joesley, né, na quinta-feira retrasada, né?
O volume foi quase 15 bilhões de reais, né, negociado. Então, quando cai muito com forte volume negociado, que preocupa. Então, hoje, eu acho que é algo... Não ter o seu feriado americano, o volume será menor, então essa queda não preocupa tanto. E aí vamos ver o governo aí tentando correr atrás do prejuízo, né? Tanto político quanto a questão macro, de acertar juros, acertar mercado de câmbio, quer dizer, a volatilidade acabou sendo generalizada em todos os mercados, né? Acho que todos os mercados sofreram com isso. E isso impacta quase todas as empresas, né? Quer dizer, a gente tenta ver qual empresa que poderia ser beneficiada por isso. Pouquíssimas, né, empresas. Né? É um perde-perde generalizado. Né? A economia perdeu, a população perde, a inflação perde, o crescimento perde. Então, são poucos. O que tem um pouquinho positivo são as exportadoras quando o dólar sobe, mas também é impactada a produção, é impactada quase toda mas mesmo assim, talvez não consiga. Pega uma Suzano, por exemplo, que escoa parte da sua produção por trem, parte por caminhão. Aí não tem o caminhão para ir lá cortar a árvore na floresta, né, porque está sem combustível. Então, até uma exportadora que se beneficia da alta do dólar sofre porque o diesel, né, o óleo diesel é boa parte do custo dela. Exatamente. E aí isso afeta toda a cadeia, as fábricas até paradas aí, porque não tem o caminhão para levar a árvore cortada na floresta, por exemplo. Para dar um exemplo do setor que eu conheço bem, né? Fora o setor que eu já comentei, BRF, JBS, acho que são bastante perdedores. Com certeza. Alimentos perecíveis, acho que estão mais sofrendo aí na ponta de distribuição, né, Felipe? Exatamente. A produção de automóveis também já tem grande parte parada já, porque não tem mais insumos. Também todo o setor agora não sai um pouco de mercado, de hospitalar, insumos para a produção de ativos, de medicamentos já está comprometido para a população, para todo mundo. Então, vamos ficar de olho. Petrobras está acelerando bem a queda ali, caindo 7%. Então, exatamente, Petro 3 caindo 7%. A principal queda fundamentalista, tá, independente de questões políticas, é a política de preços. Tá? Esse era o grande marco, né? Ele assumiu uma empresa, enfim, muitos problemas, mas com muitos ativos também. Então ele vendeu ativos, cortou despesas e ele mudou a política de preços, né? Por isso que o diesel subiu tanto assim. Então, o fato do governo estar sofrendo com isso afeta, vamos dizer, a autonomia, né, da empresa e a sua receita, né, efetivamente. Ela ganha no refino da gasolina, né? E nisso ela tem um monopólio. Então, ela tem um monopólio do refino. Então, essa é a questão. Por que a Petrobras cai tanto? Por que o caso de investimento da Petrobras é tão questionado? Por conta da política de preço. Influências políticas, independente se são grupos de caminhoneiros, de petroleiros, de seja lá qual grupo. Né, eu vi no rádio escolares, estão agora em greve também. Então, essa é a principal razão da queda das ações da Petrobras. Você tem teve uma volatilidade grande do preço de petróleo, e o Pedro Parente fez um bom trabalho na política de preço. E isso agora está em xeque. Para quem é do xadrez, né? Está em xeque. E aí o governo tem que ver como que sai dessa situação e como a empresa sai dessa situação. E aí, essa é a principal razão, na minha opinião, da queda das ações da Petrobras hoje. A influência sobre a política de preços do principal produto dela, que é o combustível. Pessoal, acho que as principais notícias a gente já comentou hoje. Bom, o real hoje está nas maiores quedas dos países emergentes, então vamos ficar de olho. A questão da paralisação dos petroleiros também vamos manter de olho hoje, que se tiver qualquer notícia vai impactar os mercados e de outros setores da economia. Pessoal, muito obrigado aí, uma ótima segunda-feira, bons negócios a todos. Tchau, até amanhã. Bom dia, até amanhã.